E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar com a nossa série dissecando a prova de financeiro para procurador do Tribunal de Contas de Rondônia, tá? Uma prova que, embora não seja absurdamente difícil, tem questões de ótimo nível para a gente estudar aqui e aprender bastante, tá? Vamos lá. Primeiro, vamos ver, sem comentário, a questão 81, tá? Para se você quiser pausar o vídeo e fazer sozinho aí. Questão 81, alternativa A, alternativas B e C, alternativas D e E. Beleza? Então, agora, vamos ver essa questão com comentários aqui. Olha só. Questão 81, trata das emendas parlamentares ao orçamento. Interessante que esse mesmo assunto foi objeto de outra questão nessa prova, né? Mas olha só. A respeito das regras constitucionais para a proposição de emendas a projeto de lei orçamentária e de execução financeira e orçamentária, assinale a opção correta. Alternativa A. Emendas a projeto de lei orçamentária anual somente poderão ser aprovadas se forem compatíveis com o plano plurianual, perfeito até aqui, com a lei de diretrizes orçamentárias, show de bola, e se indicarem os recursos necessários, tá certo, como o serviço da dívida. Só na exemplificação ele errou. Olha só, qual é o raciocínio aqui? Parlamentar pode fazer emenda à lei orçamentária, ótimo. Quando o parlamentar quer fazer emenda à lei orçamentária, essa emenda tem que estar compatível com o PPA, com a LDO e tem que ser compatível com uma anulação de despesa, tá? Olha só, para manter o princípio do equilíbrio orçamentário, o parlamentar não pode falar assim, olha, nós vamos construir uma praça no valor de 5 milhões e de onde sairão os recursos para essa praça? Ah, nós vamos criar a taxa de visitação às praças, por exemplo, sabe? Não pode. Ele não pode criar uma nova categoria de receita. Ele tem que tirar uma despesa que estava lá na lei orçamentária. Quais despesas ele pode tirar? Todas, exceto 3. Serviço da dívida, que é o que está aqui, salários dos servidores públicos, e transferências constitucionais obrigatórias, tá? Eu falei salários dos servidores públicos, mas vamos colocar aqui na categoria mais ampla, salário dos agentes públicos, porque obviamente ele também não pode anular uma despesa para pagar um salário de um empregado público, né? Enfim, a alternativa A está errado, porque o serviço da dívida não pode ser anulado pelo parlamentar. B. Emendas individuais a projetos de lei orçamentária serão aprovados no limite de 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Perfeito até a vírgula aqui, é isso mesmo. De modo que 1/3 desse valor deverá ser destinado a ações e serviços de saúde. Cara, conhecimento jurídico para fins de concurso é isso. As coisas se resolvem no detalhe, tá? Não é 1/3, é metade. E é só para serviço de saúde, de fato está aqui. Para essa alternativa B, cara, também para a alternativa C e para várias outras questões que são muito recorrentes em prova, recomendo sinceramente que você assista os vídeos aqui do canal que tratam das emendas constitucional 100 e emenda constitucional 105, tá? Faça esse favor para você e para mim, assista esses vídeos, não é pouca coisa, vai dar ali acho que um pouco mais de meia hora de aula as somatórias dos dois vídeos, mas é suficiente para você ficar com conhecimento muito robusto acerca de orçamento impositivo, acerca de emendas parlamentares ao orçamento, acerca das situações, especialmente das exceções nas quais os parlamentares não poderão fazer as emendas, ou mesmo fazendo as emendas, elas não serão impositivas. Enfim, é todo um arcabouço normativo criado por essas duas emendas que são um pouco complicados de se estudar sozinho, só para você ler a Constituição sozinho e entender, tá? Por isso é importante você pegar o material ou assistir videoaula. E tem essas videoaulas de graça aqui no canal, tá? Assista lá, é assunto que tá caindo demais em prova e eu tenho certeza que ainda vai cair muitas vezes agora em 2020, em 2021, enfim, não é um assunto que vai deixar de ser novidade e por isso vai parar de cair. É um assunto grande e importante, tá? Alternativa C.
Emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de estados ou do DF não estão sujeitas à execução equitativa das programações de caráter obrigatório. Falso. Se você assistiu os vídeos das emendas 100 e 105, você acerta. Se você assistiu os vídeos das emendas 100 e 105 e errou, assista de novo, tá, cara? Porque tá lá. Olha só qual é o ponto aqui. Veja bem. O parlamentar, ele pode fazer essa emenda ao orçamento? Pode. Ela terá caráter obrigatório e impositivo? Terá sim. Isso quer dizer o quê? Que o chefe do Poder Executivo, que o presidente da República na União, ele não poderá ignorar essa emenda parlamentar. Ele vai ser obrigado a executar essa despesa. Se o parlamentar colocou lá, seguindo todas as regras, que serão destinados 2 milhões de reais para a construção de uma creche, o presidente da República será obrigado a executar essa despesa e construir essa creche, ok? Ok. O ponto é o seguinte, e se nós tivermos uma frustração de receita e por causa disso nós não tivermos dinheiro em caixa para cobrir essas emendas parlamentares, o Poder Executivo pode, nessa hipótese, deixar de executar essa emenda parlamentar? Pode, só que merece uma explicação. Ele pode, desde que seja uma frustração equitativa desta execução aqui. Olha só, o poder público, ele tem despesas obrigatórias e ele vai ter despesas facultativas, tá? Agora você imagina o seguinte, o poder público foi lá e está arrecadando abaixo do que precisa. Ele pode deixar de pagar o salário dos servidores? Não pode. Ele pode deixar de fazer um investimento que ele havia previsto na lei orçamentária? Pode, tá? Exceto se for um investimento obrigatório, mas na ampla maioria dos casos não é, tá? Nesse caso, quando nós estamos tendo frustração de receita, o governo pode deixar de executar a emenda parlamentar, desde que seja nos mesmos percentuais que ele está deixando de executar as outras despesas facultativas, tá? Então, olha só. O parlamentar foi lá e colocou 2 milhões de reais para construir a creche. O poder público foi lá e colocou 2 milhões de reais para asfaltar uma rodovia, tá? O poder público eu digo não, o poder executivo, para ficar bem técnico. Tá ótimo. Faltou dinheiro, pode deixar de construir a creche que o parlamentar falou para asfaltar a rodovia que foi o presidente da República que falou? Não pode. Tá? O que ele pode fazer? Ele pode executar só pela metade a creche e pela metade a rodovia, ou seja, de forma equitativa essa limitação de empenho. Pode fazer isso? Aí poderá, tá? Então veja, esse enunciado quando fala o seguinte, emendas de iniciativa de parlamentares não estão sujeitas à execução equitativa. Estão sim, tá? Pode ter essa limitação equitativa aqui, caso falte dinheiro para todas as despesas. O que o executivo não pode é falar, ó, faltou dinheiro, então vamos só deixar de executar as emendas dos parlamentares, vamos só executar aqui as disposições que foi o executivo que colocou. Isso não pode fazer, perfeito? Tá errada nossa alternativa C. Alternativa D. Aplica-se às programações incluídas pelas emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de estados ou do DF a garantia de execução obrigatória no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Exato, perfeito isso daqui, tá? Olha só, os parlamentares, eles podem fazer o que se chama de emenda de bancada. Tá? Esse é o objeto dessas emendas constitucionais recentes, agora de 2019. Na emenda de bancada, reúne ali o grupo de parlamentares e eles indicam quais serão as emendas que aquele grupo de parlamentares quer fazer. São bancadas estaduais e do DF. Por exemplo, aqui no Mato Grosso, nós temos 8 deputados federais. Então, os 8 deputados federais do Mato Grosso se reúnem e definem, olha, como emenda de bancada aqui, a gente quer colocar o asfaltamento da rodovia tal, a construção do hospital na cidade de Cáceres e a construção de uma creche em Sinop. Perfeito. Essas são as emendas da bancada de Mato Grosso. Pode sim. O ponto é o seguinte, essas programações que foram incluídas pela emenda de bancada, tá? Elas têm garantia de execução obrigatória? Tem sim, também é orçamento impositivo.
o montante até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, perfeito, é exatamente isso que fala a emenda constitucional, tá? Emenda constitucional 100, aqui nesse caso. Alternativa é, somente na hipótese de haver superávit primário, a administração deverá executar as programações orçamentárias. Pode parar de ler por aqui, tá? Se você ficou com dúvida nessa alternativa é porque você não conhece o conceito de superávit primário, tá? Olha só, superávit é quando o poder público ele arrecada mais do que gasta, tá? O superávit primário é quando o poder público arrecada mais do que gasta antes de calcularmos os serviços da dívida, os juros para pagamento da dívida, tá? Esse é o nosso superávit primário, é arrecadação versus gastos antes do pagamento da dívida. Ok, o ponto aqui é o seguinte, nós só sabemos se tem superávit ou se tem déficit depois que nós executamos as programações orçamentárias, porque veja, o superávit é gastar mais, é arrecadar mais do que gastar, né? Como é que a gente vai saber isso se a gente não está gastando? Tem que gastar para saber se está arrecadando mais. Então o ponto aqui é o seguinte, nós só saberemos desse superávit depois que a administração calcular o que recebeu de fato e o que executou da programação orçamentária. Então essa afirmativa aqui nem sequer faz sentido. O que pode ocorrer é o seguinte, em caso de superávit primário, nós executamos todas as despesas. Se não houver superávit primário, ou seja, se estamos gastando mais do que arrecadando, o que podemos fazer é uma limitação de empenho. E a limitação de empenho é o poder público deixar de executar algumas despesas porque está faltando dinheiro em caixa, tá? Então, veja bem, se faltar superávit primário, a gente pode ter uma limitação de empenho. Mas com superávit ou sem superávit, nós sempre vamos ter execução da programação orçamentária, tá? Por isso tá bem errada essa alternativa E. O nosso gabarito aqui, alternativa D. Repetindo para você, assista os vídeos das emendas constitucionais 100 e 105. É bem importante, cai muito em prova. Mais uma questão sem comentários aqui pra gente, para você pausar o vídeo e fazer sozinho se quiser. Questão 82 da prova, alternativas A e B, aqui alternativas C, D e E. Essa é uma questão bem conceitual, vamos lá, olha só, com comentários agora. De acordo com a LRF, as informações sobre a situação financeira e atuarial dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia estão disponíveis. O examinador aqui ele foi um pouco maldoso porque ele especificou que os servidores do Tribunal de Contas de Rondônia. Ele fez isso só para plantar dúvidas na sua mente, tá? Só para colocar uma minhoquinha na sua mente aí. Porque não tem, não faz qualquer diferença, não importa qual é o órgão público, qual é o ente público, tá? Sempre temos que ter, sim, informações sobre a situação financeira e atuarial. Mas não importa se é do Tribunal de Contas de Rondônia, ou se é do Poder Executivo de São Paulo, ou se é, sabe, sobre o Poder Judiciário da União, sempre vai estar no mesmo local essa informação. Que local é esse? No plano plurianual do Estado? Não. O plano plurianual não prevê essas informações sobre a situação financeira e atuarial. No anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e aí você presta atenção no seguinte, a LDO tem 2 anexos, só a LDO tem anexo, tá? Lei Orçamentária Anual não tem anexo, Plano Plurianual não tem anexo. É bom saber isso porque os examinadores gostam muito de colocar exemplos com anexos na LOA ou anexos no PPA para fazer você confundir. Só existem 2 anexos em leis orçamentárias e os 2 estão na LDO. É o anexo de metas fiscais e é o anexo de riscos fiscais, tá? O anexo de metas fiscais, ele tem lá os seus elementos descritos na LRF. Recomendo muito que você leia. Mas, mesmo antes de ler, saiba qual é a diretriz geral, a ideia geral desse anexo de metas fiscais, porque vai ajudar na memorização e vai ajudar no chute. Era possível você acertar essa questão mesmo sem ter certeza, meio que no chute. Porque olha só, o que o anexo de metas fiscais estabelece?
Ele estabelece quais são as expectativas daquele ente federativo para a lei orçamentária seguinte. Expectativas em que sentido? Quais serão as receitas daquele ente, distribuídos aí por tipo de receita? Quais serão as despesas, também distribuídos por tipos de despesa? E como estará o endividamento público, tá? Quais são as dívidas do Estado, dívida flutuante, dívida consolidada, sabe? Enfim, esse anexo de metas fiscais, ele vai estabelecer justamente como a gente espera que esse Estado estará nas suas condições financeiras, que esse ente federativo, melhor falando, né, para o ano seguinte, o ano em que se realizará a próxima lei orçamentária anual, tá? Pensando nisso, aí você olha e fala, olha, informações sobre a situação financeira e atuarial do regime geral de previdência faz sentido tá aqui nas metas fiscais? Faz todo sentido, tá? Porque situação financeira e atuarial influencia basicamente enquanto o Estado vai arrecadar com as contribuições previdenciárias, quanto ele vai gastar pagando os proventos e as pensões de aposentadoria e como isso vai impactar no endividamento público, seja porque tem déficit, seja porque tem superávit nessa conta, tá? Então, essas informações sobre a situação financeira e atuarial dos regimes de previdência são sim elementos que compõem o anexo de metas fiscais, tá? Então, nesse caso específico, a gente já sabe que as outras 3 alternativas estão erradas, tá? Não está no anexo de riscos fiscais, não está na lei orçamentária anual e não está no orçamento de investimentos. O gabarito aqui, eu digitei errado, tá? O gabarito aqui é a alternativa B, não é a alternativa D. Alternativa B, B de balão, tá? Então, olha só para isso ficar claro, olha o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 4º, parágrafo 1º. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e inconstantes relativos a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montantes da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os 2 seguintes. Só presta atenção no detalhe, tá? Alguns doutrinadores falam que a LDO ela criou uma espécie de planejamento trienal e fala justamente por causa desse anexo de metas fiscais, tá? Porque ele fala que tem que estar previsto para o exercício seguinte e para o exercício a que se refere e para os 2 seguintes, ou seja, para os próximos 3 anos, tá? Então, se você vir em alguma prova aí falando que a LDO traz um planejamento trienal, você pode marcar correto, porque está seguindo essa doutrina que interpreta assim esse parágrafo 1º, tá? Esse foi só um parênteses aí para você acertar uma outra questão na prova já, mas não é essa daqui de hoje. E aí, olha só o que diz o inciso 4 desse mesmo parágrafo. Avaliação da situação financeira e atuarial. E aí, olha só, dos regimes geral da Previdência Social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. E, alternativa B, dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. Perfeito? Por isso tá certa a nossa alternativa B, mas aqui, agora que terminamos essa explicação, eu vou fazer uma crítica a essa questão, tá? Eu considero essa questão mal escrita. Olha só por quê. Ele falou o seguinte, de acordo com a LRF, as informações sobre a situação financeira e atuarial do regime geral de previdência e próprio dos servidores do Tribunal de Contas. O regime geral de previdência não consta do orçamento do estado de Rondônia, tá? Porque Rondônia não tem regime geral de previdência. Só quem tem regime geral de previdência é a União. Já o regime próprio dos servidores do Tribunal de Contas de Rondônia não consta desse anexo de metas fiscais da LDO da União. Por quê? Porque a União não se importa com o Tribunal de Contas de Rondônia, do ponto de vista orçamentário, né? Quem se importa com o Tribunal de Contas de Rondônia é o orçamento de Rondônia, tá? E, portanto, a LDO de Rondônia, portanto, o anexo de metas fiscais da LDO de Rondônia. Então, esses 2 elementos vão estar em 2 documentos diferentes, tá? Embora os 2 documentos sejam anexos de metas fiscais, o regime geral está no anexo de metas fiscais da União
E o regime próprio do TCRO está no anexo de metas fiscais de Rondônia, tá? Isso não invalida a questão, ela continua certo, mas ela meio que deu uma bagunçada nesses conceitos, porque faz parecer que está em um anexo de metas fiscais só, tá? E estão em dois diferentes. De toda forma, é no anexo de metas fiscais da LDO, só muda o ente federativo aqui. Perfeito? Com isso, nós encerramos mais esse bloco, perfeito? Ainda tem mais 3 blocos para a gente fechar a análise dessa prova. É isso aí e vamos juntos!